Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao Mundinho da Clau. Eu sou a Clau e hoje nós vamos falar sobre livros. Você já está passando por aqui hoje ou já passou aqui por um tempo? Se você já passou por um tempo, você sabe que agora esse canal eu vou voltar mais para a questão da literatura. Sim, vai ter envolvimento com questões de aulas, porém vou voltar para a questão de livros. Eu lancei um livro, Nélia Profecia, e agora eu quero começar a fazer vínculos com esse material e também mostrar o que eu gosto, que é ler. Então vou deixar esse conteúdo um pouco mais leve aqui nesse canal. E hoje eu vim falar com vocês sobre como para mim ler foi importante. Para mim foi importante porque foi uma libertação. Vocês não têm ideia de como foi. A minha infância, meu período da escola, para poucas pessoas sabem, eu tenho dislexia. Poucas não. Eu tenho algumas pessoas para quem eu conto, assim, mas não é uma coisa que eu acho necessidade de ficar falando. Eu sou disléxica e durante a minha alfabetização, do segundo aninho da alfabetização até a quinta série, a antiga quinta série, né, hoje o quarto ano, eu frequentei lá em Porto União uma instituição chamada APADAF, que era a Associação de Pais e Amigos do Deficiente da Fala. E lá eu fui atendida por uma fono e por uma psicopedagoga, se eu não me engano. Então, não lembro bem. E lá eu fui alfabetizada ao mesmo tempo que eu estava sendo alfabetizada na escola. Só que eu aprendi a falar o fonema das letras, porque eu escrevia uma coisa, falava outra. Eu lia uma coisa, entendia outra. Então, foi complicado. Só que quando a gente vai crescendo, né, quando a gente sai da infância e vai para a adolescência, a pré-adolescência é complicado. Por quê? Porque adolescente é maldoso, né? A gente sabe, nós já fomos adolescentes, não vamos ser hipócritas, nós lembramos de como nós éramos na adolescência. E a PADAF, ela tinha lá o seu símbolo parecido com o da PAI. Hoje em dia, para mim, isso não é problema, eu já sou madura, eu sei, e eu gosto de trabalhar com educação inclusiva. Porém, naquele tempo, eu tinha o quê? 8 anos? 9, 10? Por aí, foi esses anos que eu passei lá. E quando eu mudei de escola, que eu saí de uma escola particular e fui para uma estadual, as crianças descobriram que eu ia para a PADAF e começaram a falar que eu ia para a PAI. E para mim aquilo foi o fim do mundo, criança, né? E a ou a fono, agora eu não lembro qual que era, se ela era psicopedagoga ou se ela era fono. Eu lembro que eu era atendida por duas. Ela falou assim para mim, você vai parar de vir, né? Eu vou. Porque eu tinha muita vergonha, as pessoas pegavam bastante no meu pé. Ela falou assim, então vou te dar um conselho, leia. Leia para criar vocabulário, para que você consiga se desenvolver. Porque muita gente hoje vê a dislexia como uma criança ter uma hiperatividade, não conseguir ler, ela não consegue se concentrar. Não é que a gente não consegue, a gente não você tem que se condicionar desde cedo a isso. Eu tive um suporte desde a minha alfabetização. Tem pessoas que chegam no ensino médio e não descobrem o problema ou não tratam o problema. Então, ler para mim nunca foi um problema. Ler para mim foi sempre a solução. Tanto é que eu falo muitas palavras, falo errado, às vezes sai um som errado, mas na grande maioria das vezes, quando eu falo que eu tenho dislexia, as pessoas, como? Tu fez o vestibular lá com ajuda? Não, nunca. Nunca em nenhum concurso vestibular que eu fiz eu coloquei lá que eu tinha dislexia e precisava de auxílio. Não fui aluna nota 10, mas eu sempre me ia bem na escola. Eu tinha dificuldade, e tenho dificuldade até hoje, com a questão de números, tá? Eu não consigo fazer conta abstrata, tanto é que os meus relógios são relógios digitais. Isso foi a única coisa que eu não consegui suporte, mas na questão da fala, da escrita, né, da audição, de reconhecer o fonema das letras, isso eu tive suporte e hoje eu agradeço muito a isso. E agradeço a forma como lidaram comigo quando eu era criança também.
não me permitiram me fazer de coitadinha. Ah, tadinha, porque ela vai para a escola de manhã e de tarde vai lá para a PADAF para tentar superar o problema da dislexia, não sei o quê, não sei o quê. Não, você tem que estudar de manhã e você tem que se dedicar na PADAF. E eu gostei muito também, querendo ou não, as pessoas podem falar, não, mas eles eram os adultos, por que não te deixaram ir? Porque tem um certo momento que, se você forçar a criança, o psicológico daquela criança sofre. Então, ali eu agradeço ela não ter me forçado aí, porque graças a ela não ter me forçado aí, eu me dediquei à leitura. Então, eu ia para a biblioteca da escola, eu às vezes não emprestava, mas eu lia dentro da biblioteca da escola. E a minha mãe sempre teve bastante livro, então eu herdei os livros dela. E eu tenho entre eles os meus favoritos. São bem velhinhos, porque são os livros da minha mãe. E eu lembro como se fosse hoje, eu tinha 11 anos. E a mãe deixava o livro no maleiro dela. Aí eu subia lá e pegava os livros e ficava folheando. E a mãe falava, não, esses livros não são para você. Daí a mãe comprou um monte de livro lá da Disney e tudo. Só que a fantasia ali da Disney ia para mim até uma certa altura. Depois, não, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E, escondida da minha mãe, eu fui lá em cima do guarda-roupa dela e peguei os livros. Os 2 primeiros livros que eu li na minha adolescência, de grandes autores, e que eu me apaixonei, e esses livros são minha herança, e eu não dou, não empresto pra ninguém, esse aqui, O Gaúcho, José de Alencar, ó, tá bem, e O Caso dos 10 Negrinhos, da Agatha Christie. Agatha Christie não foi só esse que eu li, mas esses 2, do José de Alencar também não, mas esses 2 foram os meus primeiros, sabe? O primeiro a gente nunca esquece. Então, O Caso dos 10 Negrinhos mesmo foi o meu preferido mesmo, assim. Eu li esse livro e reli até hoje, eu releio ele, e tem filmes, se eu não me engano, que foram feitos baseados na trama desse livro aqui. É um suspense, ele prende você do começo ao fim, ele te assusta, mas não é aquela coisa assim piega, sabe? É um livro muito bom, é muito... O final, chega a uma certa altura que você já começa a desconfiar qual vai ser o final, mas quando você chega no final e tu... Não era isso, era outro... Nossa, você fica muito... O final desse livro pra mim é muito... ótimo. Ele fecha a trama de um livro de um jeito que eu não sei como explicar. Foi perfeito. Então, pra mim, O Caso dos 10 Negrinhos é o meu livro favorito. Assim, é difícil falar é o meu livro favorito, porque, por exemplo, tem um livro que eu amo, que eu li várias vezes quando eu estava em Curitiba. Meu lugar favorito em Curitiba é a Biblioteca Pública. Se você mora em Curitiba, vá conhecer a Biblioteca Pública. É meu lugar favorito de lá sempre. Eu sei ir lá de olho fechado, pra você ter uma ideia. Quando eu fui registrar meu livro agora em Curitiba, eu tô passando por esse processo da crise de pânico, de agorafobia. Pra mim, descer da rodoviária, pegar um ônibus e ir pra biblioteca pública foi assim como, tipo, sair da minha sala pro meu quarto, entendeu? Não teve problema. Aquele lugar, pra mim, é mais do que especial. E lá eu sempre lia o mesmo livro. Quase sempre que eu ia lá passar uma tarde, eu pegava o mesmo livro da estante para ler, que era Sonho de uma Noite de Verão, de William Shakespeare. Esse livro, para mim, é tudo. Ele é uma fantasia tão doida, tão perdida dentro de si, que no final ela mesma se percebe como uma loucura e olha para você e fala: se você não entendeu nada daqui, só feche o olho e finja que foi um sonho. Sabe por quê? Porque nos sonhos tudo é possível, gente, e eu gosto daquele livro. O Gaúcho, né, é um livro controverso nos dias de hoje, porque ele mostra a superioridade do homem sobre a mulher, a relação, né, machista e tudo mais. Porém, ele é um livro que apresenta muito o aspecto da época em que se passa a história. E como historiadora eu tenho que valorizar essa parte também. Porque a gente hoje, com a questão do empoderamento feminino, da liberdade de expressão, a gente não pode simplesmente passar um pano e fingir, ó, não existiu. Não, existiu. Aqui está o exemplo.
aquele pensamento daquela época era isso. Então é interessante. Eu posso fazer um vídeo específico desse daqui, sobre esse livro. Eu vou amar reler ele. Eu amo esse livro. E olha, eu amo. Não tem. Sou canoa pequenina do rio Jaguarão. Sou canoa pequenina do rio do Jaguarão. Não vejo barco a bolina, o que vejo é tubarão. Gente, esse livro, leiam. O Gaúcho, José de Alencar, e O Caso dos 10 Negrinhos. Eu nunca comprei, um dia eu vou comprar, O Sonho de uma Noite de Verão, de William Shakespeare. Aí eu faço um vídeo, mas se você for numa biblioteca e tiver, empresta. Dá uma lidinha. Se você achar uma versão de um português muito arcaico, pode se transformar meio cansativo, mas vale muito a pena. Acreditem em mim, vale muito, muito a pena, tá? E o Caso dos 10 Negrinhos, eu posso fazer um vídeo falando dele também, fazendo uma resenha dele. É melhor do que eu pegar e ficar falando aqui dele, assim. É mais sobre como nasceu minha paixão por livros. Então aí continuei lendo, fui para a escola, fui emprestando livros, fui lendo, saí de literatura, de romance, ficção, fui lendo alguns livros de filosofia, fui fazendo pesquisas históricas, fiz um levantamento histórico quando eu estava na 8ª série sobre a família Romanoff. Depois que eu assisti o desenho Anastácia, eu fui ler tudo que tinha sobre a família Romanoff e, pela minha decepção, eu descobri que o desenho era não errado, mas era uma fantasia para dar uma graça à história, que aquilo não corresponde a 90% da verdade. Aí eu continuei lendo Agatha Christie, Edgar Allan Poe, os brasileiros todos. Deixa eu ver, na adolescência eu comecei daí a ler Harry Potter. E o do Harry Potter tem uma relação um pouco diferente comigo, porque os primeiros filmes do Harry Potter que eu vi com meu pai. E foi depois que eu assisti A Pedra Filosofal com meu pai pela 1000ª vez que eu comecei a escrever o meu livro. A primeira versão do Nelly foi escrita inspirado no Harry Potter. Mas não tinha nada a ver com Harry Potter. Basicamente é a mesma coisa que está hoje no livro, só que a única diferença ou outra, que talvez ainda utilize uma ideia ainda, ela tinha uma amiga, coisa que não aparece nesse livro. Talvez eu ponha no Nelly a Maldição, que eu vou lançar ainda. E esse livro eu comecei a escrever depois do Harry Potter e o meu pai morreu. Depois que meu pai morreu, eu, de certo modo, abandonei o livro, porque eu lembro que eu andava com aquele caderno, que eu escrevo tudo no caderno, meu processo de criação é no caderno. Eu não consigo sentar no computador e criar uma história no computador. Para mim é tudo no caderno. E o pai olhou para mim, o que era esse caderno que você anda para cima e para baixo? E eu falei para ele, não é nada. Ai, como eu queria ter falado para ele, pai, tô escrevendo um livro, um dia eu vou publicar esse livro. E depois que meu pai morreu, eu parei. Eu dividia muito meus sonhos com meu pai. Aí eu comecei a ganhar os livros do Harry Potter para ler. E foi ali que, de certo modo, eu me escondi no luto do meu pai, porque, de certo modo, aquela história me aproximava do meu pai. Então, os livros do Harry Potter, para mim, eles representam muito o mundo de magia, a fantasia, a distopia, tudo desse mundo do romance ficção, do romance fantasia, me ajudou muito a superar. Eu gosto de ler romance ficção, assim, que fale mais da nossa realidade atual, mas só que, como eu já estou vivendo isso, eu prefiro falar de fadas, bruxas, elfos e mundos em que tudo é possível. Mas também eu gosto de um suspense, eu estou escrevendo suspense agora, além do Nelly a Maldição. Então, assim, ler para mim, ele foi libertador.
não só libertador por causa da questão emocional, foi libertador também na questão social, porque na oratória, apresentação de trabalho, eu tinha um vocabulário extenso. Então eu conseguia fugir daquela palavra que eu tinha dificuldade ou que eu tinha medo de errar. Então, assim, ler pra mim foi tudo. É isso. Esse é o final. Ler pra mim foi tudo. É tudo. E pra você? O que é ler? É viajar? É se aventurar? É só status pra mostrar que eu sou uma pessoa assim importante? Não, porque eu leio. Eu leio. Pra mim foi libertação. E pra você? Beijos. Até o próximo vídeo.